Os estragos de um dia de guerra em Brasília. A nossa equipe entra nos prédios dos ministérios depredados e incendiados por manifestantes. Veja de que forma um protesto pacífico acabou em confronto de vândalos e policiais com vítimas graves dos dois lados. E ainda provocou uma polêmica convocação das Forças Armadas. É a nossa reportagem da semana. O eixo monumental, um dos principais pontos de Brasília, transformado em palco de batalha. Durante mais de 4 horas, a capital viveu momentos de tensão que assustaram o país e deixaram um saldo de 54 feridos. Um rojão estourou entre eu e meu escudo. Preocupado de perder o seu pai? Muito. Mas quem são as pessoas que, anos depois das manifestações de 2013, voltaram a promover quebra-quebra nas ruas brasileiras? Seriam, mais uma vez, os famosos Black Blocs? A manifestação da última quarta-feira foi convocada por centrais sindicais, partidos políticos de extrema esquerda e movimentos sociais. O motivo era protestar contra as reformas trabalhista e da Previdência que tramitam neste momento no Congresso. Segundo os organizadores, eram 150 mil pessoas. A Polícia Militar afirma que eles eram bem menos, cerca de 45 mil. A marcha saiu de forma pacífica do estádio Mané Garrincha, rumo à esplanada dos ministérios. Mas por volta de 1h30 da tarde, começou um tumulto que logo saiu de controle. De repente apareceram vários manifestantes com a cara tampada, com máscara de gás, com escudos, com paus, né, como se fossem cacetetes. E já avançaram para cima da polícia. Já avançaram soltando rojões, jogando pedras, garrafas. Dos carros de som, os líderes do movimento pediam calma. Mas as cenas que se seguiram foram de extrema violência. Com medo, os comerciantes da região fecharam as lojas às pressas. Na correria, muita gente que não participava do protesto ficou no fogo cruzado. 9 prédios públicos foram depredados. 2 prédios que abrigam ministérios tiveram princípio de incêndio. Os vândalos atearam fogo na biblioteca do Ministério da Cultura, que ainda nem tinha sido inaugurada. Olha o estado dos livros. Como o socorro chegou logo, muita coisa foi preservada. Mas a situação é essa. As câmeras de segurança do Ministério da Cultura mostram o início da invasão. Armados com pedaços de madeira e pedra, os manifestantes começam a quebrar os vidros. 3 homens usam uma espécie de estaca. Em seguida, com a sala vazia, os manifestantes invadem o local. Eles carregam um tronco de árvore e começam a atear fogo. Este rapaz tenta impedir a gravação quebrando a câmera, mas não consegue. E talvez sem ele perceber, o aparelho continua gravando a ação. Aqui, um monitor é derrubado e as lixeiras voam. O grupo invade também a entrada exclusiva para ministros, quebra a recepção, usa uma barra de ferro que parece uma luminária para destruir telefones e computadores. Entre os invasores, um está gravando tudo. O outro fotografa com o que parece ser uma máquina profissional.
lado de fora, a depredação não para. Manifestantes colocam fogo nos destroços e armam uma barricada para impedir a aproximação da polícia. No Ministério da Agricultura, as chamas alcançaram o 3º andar. Como os vândalos invadiram uma área privativa do Ministério da Agricultura, eles não conseguiram acesso ao restante do prédio, mas subiram essas escadas para chegar no mezanino. E aqui a gente vê o tamanho das pedras que foram lançadas. Na verdade, eu não sei nem se podem ser chamadas de pedras, porque olha aqui, isso aqui parece ser um bloco de concreto retirado da calçada. Os tapumes que cercavam parte do piso térreo foram arrancados. Essa é a entrada privativa do ministro. Foi completamente destruída. Os manifestantes quebraram ali o vidro da entrada. Claro, a entrada estava fechada, o cadeado está aqui. Mas os manifestantes quebraram esse vidro e conseguiram invadir essa área. Foram quebrando tudo que tinha pela frente. Reviraram mesa, vaso de planta, os vidros todos. Nessa sala, havia o hall dos antigos ministros da Agricultura. Todos eles vieram abaixo. Eliene trabalha como recepcionista no prédio e testemunhou tudo. Só gritando e logo após vários rojões, né? E eu escutei alguns tiros, aí falei pro colega que eram tiros. Aí ele falou pra gente assim se proteger, qualquer coisa, que era para evacuar a área. Além da depredação, há suspeita de que objetos foram furtados dos prédios do governo. Nessa sala trabalham 3 servidores do Ministério da Agricultura e eles não estavam aqui no momento em que os vândalos invadiram o espaço. Eles reviraram tudo, né? Esvaziaram os armários, o gaveteiro está destruído, olha só. E o que os funcionários dizem é que até o telefone celular de uma das servidoras foi furtado. Antes de sair, os vândalos ainda atearam fogo em uma sala de reuniões. Aqui havia uma mesa oval com espaço para 32 pessoas. Só metade dessa mesa resistiu ao incêndio. Os manifestantes atearam fogo a essa sala e aqui um cheiro forte de queimado. Não sobrou absolutamente nada. O piso, olha só, ele se levantou, ele estufou aqui para fora e a destruição foi do piso ao teto, porque olha só o forro dessa sala como é que ficou. Nesse momento, a sala já tinha sido esvaziada, mas parte dos funcionários ainda ocupava outros setores do prédio. As pessoas entraram em pânico porque você está trabalhando e começa a receber pedradas nas vidraças, etc. Nós determinamos, então, a retirada dos servidores, começando, obviamente, pelas autoridades, o senhor ministro e, na sequência, todos os servidores. Nesse ambiente de tensão extrema, alguns policiais adotaram um procedimento irregular e perigoso: responder aos manifestantes com armas de fogo. Este vídeo do confronto foi gravado de dentro de um dos prédios. Agora já são mais PMs armados. Os manifestantes não se intimidam e continuam a jogar pedras. Os policiais voltam a atirar. Na sequência das imagens, alguns manifestantes tomam a rua e continuam atirando pedras. A maioria esconde o rosto. Um deles quebra um refletor do prédio. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal reconhece que pelo menos 2 policiais dispararam armas de fogo. Na mesma noite, um inquérito policial militar foi aberto, os policiais foram identificados e já foram ouvidos, e isso está sendo rigorosamente apurado.
O aposentado Carlos Giovanni Cirilo, de 61 anos, foi baleado no rosto e está internado em estado grave no Hospital de Base de Brasília. O filho dele afirma que Carlos não participou das ações de vandalismo. Ele não faz parte de nenhuma mascarado, nada dessas coisas que a gente estava vendo na televisão. Ele foi para protestar de forma passiva. Em nenhum momento meu pai saiu de casa com arma, com bala, com pedra, com pau, nada disso. Ainda é preciso esclarecer se a bala que atingiu o aposentado foi disparada por algum dos policiais que atiraram durante a manifestação. No total, 54 pessoas se feriram nos confrontos. 41 manifestantes e 13 policiais. Vitor Rodrigues Fregulha, de 21 anos, teve parte da mão dilacerada. Ingrid estava com ele. Ela conta que naquele momento a polícia lançava bombas em direção aos manifestantes. O Vitor conta que caiu uma, que ele não sabe dizer qual é dessas bombas, e ele foi afastar com a mão, né? E nessa que ele foi afastar com a mão, foi bem atrás, assim, ele foi afastar com a mão e na hora aconteceu. O comandante da Polícia Militar refuta essa versão. As bombas de gás lacrimogêneo de efeito moral, elas explodem entre 1,5 e 2 segundos. Então é muito difícil, quase impossível, essa bomba ser arremessada e ser alguém pegá-la. Pessoas que não são vândalas, normalmente elas se afastam. Vitor está internado no Hospital de Base de Brasília sem previsão de alta. Ele mora em Santa Catarina e veio a Brasília em uma caravana com outras 36 pessoas. A viagem foi organizada e paga por um partido político. Vamos manter aqui os caminhões, o povo vem vendo. O soldado Eduardo não parece muito machucado, mas quando fala... Quando uma situação dessa acontece, a gente repensa a nossa vida. De todo jeito. Que nós somos humanos antes de sermos policiais. Sempre. O policial é a farda que a gente veste, a nossa farda é nosso escudo. Mas atrás do escudo tem uma pessoa. Isso é o que muita gente esquece. Inclusive nós mesmos. Eduardo participava do grupo de contenção quando foi atingido por uma pedra. É ele quem aparece nesta imagem, desmaiado e carregado pelos companheiros. Foi uma pedrada muito grande que, quando acertou o meu capacete, ela se esfacelou e um rojão estourou entre eu e o meu escudo. Eu não tenho muito tempo de polícia, porém, foi a primeira vez que eu temi pela minha vida realmente. No mesmo dia, cenas semelhantes aconteciam no centro do Rio. Um grupo tentou invadir a Assembleia Legislativa e a polícia reagiu. Os manifestantes se espalharam pelas ruas centrais, fazendo barricadas de fogo com lixo e atirando pedras contra os policiais, que revidavam com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. 6 pessoas foram detidas. O presidente Michel Temer decidiu convocar as Forças Armadas. Foram chamados a Brasília 1.300 homens do Exército e outros 200 da Marinha. E a ordem estavam comprometidas? Eu não tenho dúvida de que estavam. Havia vidas e patrimônios em risco? Eu não tenho dúvida de que havia. As Forças Armadas foram empregadas para resolver isso. A decisão de convocar as Forças Armadas é daquelas capazes de dividir a opinião dos brasileiros. Por um lado, o presidente tem o poder garantido pela Constituição de pedir que os militares impeçam a destruição de prédios do governo. Por outro, os 21 anos de ditadura encerrados em 1985 fazem muita gente temer pelas consequências do ato. O ministro da Defesa diz que não existe nenhuma relação
entre o regime militar e o que aconteceu nessa semana. Na verdade, a decisão do presidente faria parte da rotina de um país democrático. Eu fiz um levantamento de 2010 a 2017. As Forças Armadas foram chamadas em atividades de garantia da lei e da ordem 29 vezes. Então, na verdade, não é uma escolha que você tem de você empregar ou não empregar. É uma necessidade e que deriva, inclusive, da responsabilidade atribuída ao presidente da República pela Constituição. Nessa semana, por exemplo, o mundo todo viu o exército britânico em volta do parlamento inglês. Foi uma medida de segurança tomada depois do atentado que matou 22 pessoas em Manchester. Segundo este advogado constitucionalista, o presidente acertou na decisão. O que nós assistimos quarta-feira em Brasília justificava plenamente a adoção do decreto que trouxe o efetivo das Forças Armadas de maneira defensiva para a proteção do patrimônio público e privado, especialmente dos ministérios que estavam sendo invadidos, incendiados e depredados. Já para este outro constitucionalista, o presidente agiu de forma arriscada. Qualquer país que tenha passado por um regime autoritário de natureza militar, como aconteceu em grande parte da América Latina, tem que tomar um cuidado redobrado, ainda que houvesse uma base legal que permite ao presidente fazer uma convocação, e parece que não é prudente num momento como esse a convocação das Forças Armadas. A convocação valeria por uma semana, até a próxima quarta-feira. Mas no dia seguinte, com as coisas mais calmas, o presidente revogou a decisão. Com a volta da normalidade nas ruas do país, resta saber exatamente quem são os manifestantes que promoveram tanta destruição. O que aconteceu nessa semana pode marcar a volta dos chamados Black Blocs. Eles passaram a ser conhecidos pelos brasileiros a partir de 2013. Naquele ano, um protesto localizado contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo acabou dando origem a grandes manifestações em todo o país. Em geral, não havia um alvo específico de quem protestava naquela época. Junto com a maioria de manifestantes pacíficos, os Black Blocs se caracterizavam por usar roupas pretas e máscaras, ou camisetas cobrindo o rosto para dificultar a identificação. A ideologia Black Bloc é contra o capitalismo e a globalização e defende o anarquismo, ideologia política que é contra qualquer tipo de governo. Eles reivindicam uma organização horizontal, sem liderança, sem hierarquia e sem nenhuma, que não seja refém dos partidos políticos, estruturas político-partidárias fixas, né? Para a socióloga, é possível que os Black Blocs estejam de volta, mas não são necessariamente os mesmos de 2013. A filosofia é que uma manifestação pacífica, ordeira, vamos falar assim, não chama a atenção da imprensa, não cria debate público. Então, essa outra forma de protestar, que é ter uma violência performática, espetacular, midiática, chama a atenção da imprensa. 8 pessoas foram detidas sob suspeita de crimes como lesão corporal, dano ao patrimônio público, porte de arma branca e desacato. Elas assinaram um termo de compromisso e foram liberadas em seguida. Uma maneira de tentar descobrir quem praticou os atos de vandalismo é olhar para o perfil desses 8. Nenhum dos presos por vandalismo na manifestação na Esplanada dos Ministérios é de Brasília. Eles vieram de outros estados em caravanas de partidos políticos ou sindicatos. As centrais sindicais, os partidos e os movimentos sociais que convocaram o protesto emitiram notas em que dizem que não estimularam nem participaram da violência. No total, o governo estima um prejuízo de R$2,5 milhões de reais. A Advocacia Geral da União estuda cobrar na Justiça as centrais sindicais organizadoras do protesto para que elas paguem.
E o presidente Michel Temer trocou hoje o ministro da Justiça. A decisão foi divulgada no início da tarde, após reunião no Palácio do Jaburu, em Brasília. Torquato Jardim, que era chefe do Ministério da Transparência, agora assume o lugar de Osmar Serralho, que ficou apenas 3 meses à frente do Ministério da Justiça. Essa é a terceira troca no comando do Ministério da Justiça em pouco mais de um ano de governo Temer. Osmar Serralho vinha sendo duramente criticado por não ter proximidade com o Judiciário e com a Polícia Federal. Além disso, ele foi citado em um dos grampos da Operação Carne Fraca. Osmar Serralho deve assumir a vaga do próprio Torquato Jardim no Ministério da Transparência. Se voltar à função de deputado federal, o suplente Rodrigo Rocha Loures, flagrado com R$500 mil numa mala, perderá o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Torquato é jurista especializado em direito eleitoral e amigo de Temer há mais de 30 anos.